Sabe qual é o nome disso? Colonização. Olá, terráqueos! Hoje a gente vai assistir um vídeo do Antídoto e ele vai explicar pra gente se existe realmente política por trás nas Olimpíadas. Eu tô curiosa pra saber, tem muito murmurinho rolando sobre isso, então vamos juntos? Teve muita gente que ficou ofendida com uma parte da abertura das Olimpíadas de Paris, em que drag queens fizeram uma imagem que lembrava a Santa Ceia do Leonardo da Vinci. As expressões em francês para falar a última ceia, que é o nome do quadro, a cena ou o palco, e o rio Sena, que é o rio que corta Paris, onde aconteceu a maior parte da abertura, se pronuncia basicamente da mesma forma, La Seine. Por exemplo, olha como que o Google Tradutor pronuncia essas três expressões. La Seine, la Seine, la Seine. Então, em francês, se eu disser que isso aqui é a última ceia em um palco no rio Sena, a pronúncia é assim. La Seine sur une scène sur la Seine. Tem Horrível! algumas coisas que eu gostaria que essas pessoas que ficaram ofendidas soubessem. Primeiro, que na arte como um todo, e na cultura drag especificamente, você incorporar parte de uma estética, você fazer uma referência, geralmente não é nada negativo, não é nada pejorativo, pelo contrário, geralmente é uma coisa elogiosa, uma coisa honrosa. O que para você pode parecer uma difamação, para essas pessoas pode parecer elas estarem honrando isso com a arte que é mais importante para elas. Segundo, que uma cerimônia como essa serve para celebrar todas as formas de cultura mais importantes do lugar onde ela está sendo feita. E a cultura drag é, há muito tempo, uma cultura muito importante em Paris e na França como um todo. Só para dar um exemplo, há 100 anos, Marcel Duchamp, um dos nomes mais importantes da arte do século XX, estava se apresentando como drag em Paris e parodiando a arte, veja só, do Leonardo da Vinci. Além disso, essa cena representava uma festa, escrito festivité na tela, com uma DJ no meio e um desfile de moda, em que aquela mesa seria a passarela. Então é muito mais do que uma releitura da Santa Ceia, inclusive com referências a outras pinturas, a Baco e tudo mais. Aliás, tem muito mais referências a essa obra, né, que seria o Banquete dos Deuses, inclusive com aquele homem vestido de azul deitado no meio da mesa, ele é Baco, né, o deus das festividades. A gente vê que a pessoa que montou toda essa cerimônia de abertura bebeu em todas essas fontes históricas para fazer isso tudo. E não necessariamente ela pegou só uma referência, ela pode ter pego várias referências, inclusive, como foi feito. Até bem mais referências a Baco e a festa dos deuses do que a Santa Ceia. E é muito bom lembrar que tanto a música eletrônica quanto desfiles de moda são elementos fundamentais para a cultura da França. Se você não entende que essas coisas são parte da cultura francesa, é bom que você saiba que várias das principais coisas que estão criticando a respeito disso hoje foram faladas muito parecidas quando a Torre Eiffel foi inaugurada. Em 1889, quando a torre foi inaugurada, disseram que achavam feio, que não tinha a ver com a tradição de Paris, que era só um modismo, uma modinha, que era uma invencionice de coisa nova que não tinha nada a ver com a cultura francesa, e por aí vai. E hoje ela é um dos maiores, se não o maior símbolo de Paris. Em terceiro lugar, a pintura da Última Ceia, do Leonardo, não reproduz fielmente como teriam sido Jesus e seus apóstolos. Desde os tipos físicos até a roupa, até a arquitetura dessa pintura, tudo ali foi feito nos padrões da época do Leonardo, não da época de Jesus.
Essa arquitetura, essa roupa, esse tipo físico são comuns da Península Itálica no século XV e não da Palestina no século I. Essa é uma imagem de como deveria ser de verdade a imagem de Jesus, e não aquele Jesus europeu que a gente está acostumado de ver, aquele NPC. Então, será que representar Jesus de uma forma popular para um europeu do século XV é maravilhoso, mas representar Jesus de uma forma popular para um europeu do século XXI é inaceitável? Em quarto lugar, se você acredita nos evangelhos, Jesus nunca atacou e crucificou as pessoas que eram desviantes do padrão no contexto que Jesus vivia. Jesus defendeu a Maria Madalena. Jesus atacou quem explorava a fé dos outros. Então, se você quer dizer que essas drag queens são as Marias Madalenas de hoje em dia, eu digo que as pessoas que estão atacando essas drag queens, muitas delas são as pessoas que hoje exploram a fé dos outros. Que não estariam do lado de Jesus. Quem você acha que Jesus atacaria? Quinto, muitos LGBTs são cristãos. E mesmo que não fosse, e mesmo que isso fosse uma afronta, isso não é nada comparado com o que os cristãos fizeram os gays passar, os LGBTs passar por milênios. E fazem até hoje, né? Os LGBTs foram presos, mortos, torturados durante séculos, milênios, simplesmente por serem LGBTs. Agora, se eles fizerem uma afronta, os cristãos vão tratar como se isso fosse o fim do mundo? Acho que aí tem que parar de mimimi, né? O mimimi só funciona quando é do lado deles. Quando é do nosso, aí não importa. Sexto, muitos que estão criticando essa liberdade de expressão são os mesmos que estavam defendendo liberdade de expressão para nazistas. Então, Olha aí, tudo se conectando. se nazista está autorizado a fazer um partido, mas drag queen não está autorizada a fazer uma apresentação, talvez a questão aí não seja bem de liberdade, né? Em sétimo lugar, tem gente que diz, olha como isso é perseguição aos cristãos. Por que não fazem isso com os muçulmanos? Com os muçulmanos, Porra, porque não fazem mais isso, né, com os muçulmanos. Puta que pariu. Que já foi feito pra caralho. eles não fazem isso. Não fazem? Só para você saber, o hijab é proibido na França, inclusive para atletas que vão participar das Olimpíadas. E o hijab pode muito bem ser uma expressão da fé da pessoa. Com tudo que os cristãos fizeram contra os outros povos, ainda assim a França não proibiu o crucifixo. Isso enquanto gasta rios Nossa, é muito bem feito, né? Vai tomar no cu, antídoto. de dinheiro público para manutenção e reforma de templos cristãos. No caso da Notre Dame, por exemplo, que aliás é um patrimônio cultural e tem que ser bem cuidado sim. E isso para não entrar em assuntos como o Charlie Hebdo. Quem lembra, lembra. Existe uma relação de poder muito importante aí. Nos últimos mais de 1000 anos, o cristianismo aparece muito mais como opressor e perseguidor do que como oprimido e perseguido. Isso de forma alguma significa que todo cristão seja opressor, ou que a maioria dos cristãos sejam opressores, ou que o cristianismo seja essencialmente opressor, nada disso. Mas significa sim que socialmente qualquer ideia de cristofobia, de perseguição aos cristãos, é inócua e provavelmente usada para manipular pessoas e jogar os cristãos contra alguém. E por último, sabe quem era um homem gay, totalmente inadequado aos padrões de gênero do seu contexto e que teve até problemas com a lei por conta disso? O Leonardo da Vinci. Então talvez as drag queens, fazendo uma referência à obra de um homem gay e que foi julgado por isso, É foda pra caralho, foda, absolute cinema. que retratava um cara que defendeu a Maria Madalena, que falava em amar a todos os próximos, a não julgar, junto com o seu grupo, que era um grupo perseguido e marginalizado na época, talvez faça até mais sentido do que as reclamações e ataques das pessoas que fazem parte da maior religião de todos os tempos, com um grande histórico de julgar, oprimir e marginalizar as pessoas que não se encaixam no seu padrão.
Lembrando a nós mulheres, né, que a Inquisição queimava mulheres vivas, tá? Em praça pública, para todo mundo ver. Se achasse que você sabe fazer um chá diferente, você tem uma noção de ervas diferentes, cuidado medicinal, né, da pessoa, foda-se, você é bruxa e você vai ser queimada na fogueira. Eu não acho isso justo, né? Agora, se você acha, aí já caso vai da sua consciência, né? Incluindo aí o Leonardo. E vamos combinar uma coisa, essa é a abertura das Olimpíadas, que foram criadas na Grécia Antiga por homens que não eram assim exatamente héteros, né? Eu não falo por todo mundo, eu só falo por mim. Mas eu gostaria de deixar uma coisa bem clara. Se os esportes não trouxerem consigo um ideal de respeito, de igualdade, de equidade entre as pessoas, de justiça, para mim eles perdem completamente o sentido e passa a ser só um monte de gente correndo, chutando, nadando e pulando. Os esportes podem representar muita coisa diferente. As Olimpíadas podem significar... Here I come. Vocês viram aquilo ali? Vocês viram? Vocês viram? Opa, eu vi, hein? Olha aí a nossa ex maravilhosa. Vocês sabiam que a bandeira da Rússia é proibida até hoje nas Olimpíadas, exatamente por conta dessas histórias de União Soviética e de Guerra Fria e tudo mais? Bizarro, né? Outra curiosidade é que, assim, eu não sei se as pessoas tiveram noção disso, né? Vocês repararam que o surf está sendo realizado em outro país que não na França? Pois é, né? Sabe qual é o nome disso? Colonização. Gente, na nossa cara escancarada, colonização, e a gente não percebe, porque as coisas são tão pouco comentadas, tão pouco questionadas, que a gente nem sequer pensa nessas coisas às vezes. E é isso, colonização em pleno 2024. Vocês têm noção disso? 2024, gente. E tem lugar sendo colonizado ainda, cara. Fala sério. significar muita coisa diferente. Elas podem significar liberdade, elas podem significar igualdade, elas podem significar fraternidade, elas podem significar opressão, elas podem significar descaso e alienação. Cabe a nós definir e disputar qual é o sentido que uma coisa tão grande e tão poderosa quanto as Olimpíadas vai ter para as pessoas. Quantas histórias estão aí para bancar isso? Desde 1906, quando o irlandês Peter O'Connell foi forçado a competir como britânico, porque os britânicos colonizavam a Irlanda e a Irlanda ainda não era uma nação reconhecida como independente. Então ele competiu, ganhou a medalha e na hora da entrega da medalha foram hastear a bandeira dos britânicos. Ele trepou no poste, tirou a bandeira e colocou a bandeira da Irlanda. Mas isso é pequeno perto do que aconteceu em 1936. Com vários atletas, inclusive da Alemanha, criticando e boicotando o governo nazista. Com atletas judeus de vários países sendo proibidos de competir e uma rede de solidariedade se fundando ao redor deles. E disso, até hoje, com as vaias à equipe de Israel, por conta do massacre que eles estão fazendo em Gaza. Mas ainda em 1936, com Jesse Owens, um atleta negro ganhando 4 medalhas de ouro e esfregando na cara do Hitler a farsa que é o mito da superioridade ariana. Ou em 1960, quando Muhammad Ali ganha a medalha de ouro nas Olimpíadas. Gente, essa foto aqui, velho, também absolute cinema, de verdade. Volta para os Estados Unidos e se recusam a atender ele num restaurante porque ele era negro. E isso se torna um dos gatilhos da luta anticapitalista e antirracista dele. Nas Olimpíadas de 68, Tommy Smith e John Carlos ganharam medalha de ouro e de bronze, e quando foram subir no pódio, receber as medalhas com o hino nacional, eles fizeram o símbolo Black Power para protestar contra a segregação nos Estados Unidos. Dezenas de boicotes contra a África do Sul durante o Apartheid, incluindo não só excluir a África do Sul das Olimpíadas enquanto o Apartheid não acabasse, mas também nas Olimpíadas de 1976, quando 29 nações, a maioria africanas, boicotaram as Olimpíadas num esforço contra o Apartheid. Ou Greg Louganis,
o atleta com mais medalhas da história do salto ornamental, que é um homem gay, soropositivo, que ganhou medalhas sendo soropositivo e milita por essas causas até hoje. O significado das Olimpíadas e dos esportes continua sendo disputado até hoje, e o impacto que isso vai ter no mundo não está definido. Ai, gente, muito bom. Sou suspeita para falar porque eu amo os vídeos do Antídoto. E é isso, né? A gente pode ver o quanto o esporte também carrega política. Gente, é como eu sempre falo. Tudo é político. Nada é por acaso. E a gente tem que estar atento a essas coisas. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixa o seu like. Já se inscreve no canal se você não é inscrito. E ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Beijos, até o próximo.